Amado Mestre Jesus, querido amigo, mais uma noite, Senhor, em que vamos nos dedicar ao estudo do Espiritismo, buscando no Livro dos Médiuns os ensinamentos de Kardec sobre mediunidade. Não há como fugir do assunto que nos envolve e que precisamos para bem tratar, estudar mais, conhecer mais, nos prepararmos mais, porque muitas situações teremos que decidir o que fazer, como fazer, onde fazer. Nessas horas, Senhor, pedimos aos nossos amigos espirituais que nos envolvam, nos acalmem, nos pacifiquem e harmonizem o nosso ambiente familiar para podermos estar, de fato, com a atenção voltada para o assunto do nosso estudo. Que Maria de Nazaré, Francisco de Assis vibrem sobre cada um de nós conectados para estarmos realmente sintonizados no estudo da noite. Em teu nome, Mestre Jesus, com as tuas bênçãos, vamos iniciar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu botar lá o slide. Cadê o slide? Aqui. Isso. Aqui. Isso, apareceu para vocês, né? Sim. Apareceu, vai aparecer. Vai aparecer. Isso. E nós paramos no 266, não foi? Acho que eu marquei isso. Então, foi. Hoje... Próximo é 267. Isso. Só para a gente recuperar aqui o que a gente já fez sobre a identidade dos espíritos. Então, Kardec vem nos dizendo o seguinte, que não é o mais importante saber o nome do espírito. Ele pode usar de outro nome, um nome, digamos assim, de trabalho, ele pode usar um nome fictício, ele pode mandar outra pessoa no lugar dele, porque quanto mais elevado o espírito, mais eles trabalham em comunhão. Então, quando um não pode, manda o outro no lugar. O que é completamente diferente de um espírito vir sem ordem e se fazer passar por outra pessoa. Aí é uma mistificação, e isso é próprio de espírito inferior. E como é que a gente vai saber se é um espírito bom ou um espírito mau? Né? Aquela frase de João Evangelista, no finalzinho da vida, já velhinho, falando para os cristãos: meus filhinhos, verificai primeiro se os espíritos são de Deus. Isso quer dizer, se são bons, se são maus. Esse é o nosso desafio o tempo todo, quem trabalha com a mediunidade. E Kardec vem dizendo o seguinte, só tem uma maneira de saber. Do mesmo jeito que a gente sabe quando a gente não conhece uma pessoa e é apresentada a ela pela primeira vez. Você vai identificar de estalo pelo que ela fala, pela maneira como ela fala, como ela coloca as ideias. Tudo que ela falar vai denunciar o que ela tem, o conteúdo que ela traz. Do mesmo jeito, a gente tem que tratar os espíritos. Então, deixa ele falar e analisa o que ele falou. Com o passar do tempo, com a continuidade das conversações, das mensagens, o espírito, se for uma fraude, ele acaba se traindo, porque ele não consegue mentir o tempo todo. E, se não, ele vai continuar naquele padrão, porque é da natureza dele. Ele pode até fraudar, copiar algum chavão, mas não vai conseguir enganar o tempo todo. Então, a maneira de distinguir os espíritos é pelo que eles falam, como eles falam, o que eles falam, para que eles falam. E aí, Kardec diz o seguinte, há falsários no mundo dos espíritos. E a gente coloca que tudo que existe aqui é copiado do que existe lá. Não tem nada aqui que não tenha lá. Então, se aqui tem bandido, enganador, falsário, 171, lá também tem. Porque aqui tem, quer dizer que lá tem. E, continuando, agora na 267, ele coloca os meios de reconhecer a qualidade
dos espíritos. Então, 267, primeira pergunta. Quem pode ler, por favor? Mag, eu posso começar? Eu vou ler. Eu vou ler, Mag. Brito, tá, obrigado, Brito. Tá bom. Tem uma pergunta aí. Alguém ia fazer alguma pergunta, não? Era a voz da Yasmin, eu não escutei. Bom. Capítulo 24. Da identidade dos espíritos. 267. Pode redumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Primeiro, não há outro critério senão o bom senso para se equilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer forma na que estes próprios veem para esse efeito e não poderá provir de espíritos superiores. Segundo, Então, Kardec está dizendo o seguinte: usar o bom senso. Nem precipitação, aceitar de estalo que o espírito disse que é, então é. Isso é um engano, não se deve fazer isso. Usar de prudência. Prudência e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Aprendi isso no primeiro ano da escola de Direito. E a gente deve usar isso no trato com os espíritos. Prudência. Segundo, apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. olha só, os sentimentos que eles inspiram pode ser pelas frases, pela literatura, pelas letras, pelas mensagens, mas também tem outra coisa a ser levada em consideração, que é a vibração que o médium sente na aproximação desse espírito. Mas somente o médium vai poder falar isso. Se você não é o médium que recebeu aquela mensagem, mas você recebe uma mensagem, foi repassada pelo Zap, você não tem a menor noção nem de quem é o médium. Como é que você vai identificar se aquilo é de um bom ou mau espírito? Pelo conteúdo, pela linguagem, pelos conselhos. Como assim? Você verifica assim, doutor Bezerra daria esse conselho? Maria de Nazaré daria esse conselho? Se a resposta for sim, não importa o nome do espírito, o conselho é bom. Porque não pode ser ruim um conselho que venha de um espírito bom. Então, o tempo todo usar esse critério. Fulano daria esse conselho? Daria. Fulano escreveria essa mensagem? Escreveria. Então é boa. Ah, não, fulano não ia escrever isso daí. Então, é aquele meu critério. Bota na gaveta de stand-by. Até conseguir verificar se é verdade ou mentira. Terceiro. Admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Isso daí está muito óbvio. Quarto. Os espíritos superiores usam sempre uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade, tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber, ou da posição que ocupam entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares, sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste. Se o espírito se apresenta com o nome respeitável e venerado. Pois é, eiva quer dizer fresta, jactam quer dizer gabar-se, e acrimônia quer dizer má vontade. Isso eu peguei no dicionário, porque são termos usados que a gente precisa entender o conteúdo todo. Então, os espíritos superiores, a gente já passou por isso, eles sempre são concisos. A gente já viu isso daí. Espírito que começa a falar demais,
Desconfia. Por quê? Porque o espírito superior não tem tempo a perder. E ele não está ali para fazer enrolação. Então, ele fala o que tem que fazer e vai embora. E tem o poder da concisão. Fala muito com poucas palavras. Começa a falar muito, má vontade. Um espírito superior, ele não vai ter má vontade em responder as coisas. Olha só, até Kardec, quando fez um monte de perguntas sobre o mesmo tema, querendo dar a volta, cercar o plano espiritual para chegar na pergunta que ele não fazia. Ainda assim, o plano espiritual, de vez em quando, dava uns forinha nele, mas respondia, dizia o que tinha que dizer. Agora, imagina um espírito que vem se fazer passar por um superior. Não vai ter paciência de responder 5, 6 vezes a mesma coisa. Vai te dar um passa fora ou vai embora muito antes de chegar onde você quer chegar. Então, os espíritos superiores, eles são dignos na linguagem também. Quinto, não se deve julgar a qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhes as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvida sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Número 224. A correção do estilo. Isso daí a gente não deve levar ao pé da letra, porque há espíritos muito bons e que são analfabetos na sua última encarnação, então eles tendem a se apresentar ainda com os resquícios da sua última existência terrena. E algumas vezes podem ter erros de grafia, erros de português. Por exemplo, uma preta velha. Ela vai falar no linguajar próprio dela, que não é um português correto. Mas ela não vai ofender o bom senso, porque ela vai falar tudo com propriedade, do alto da sua vivência. O preto velho tem uma vivência maravilhosa. E ela não vai fingir ser um espírito superior. Ela vai mostrar o que ela é, uma preta velha analfabeta, mas com uma bagagem de vida imensa. E vai falar, assim, no coração. Agora, um espírito farsante, não. Ele vai vir com uma linguagem empolada para tentar te enrolar. Aí sim você tem que ficar alerta. Porque fala muito, ou usa muita palavra que você não conhece. Desconfia, porque é para te enrolar. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórios. Se duas comunicações firmadas pelo mesmo nome se mostram em contradição, uma das duas é evidentemente hipócrita, e a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paulo, uma das quais propendendo para a união e a caridade, e a outra tendendo para a discórdia, nenhuma pessoa sensata poderá equivocar-se. Os espíritos, vamos pensar na doutrina. Quando a doutrina foi trazida, não era exatamente muita novidade,
porque os ensinos que a gente encontra na doutrina espírita, eles já estavam espalhados no mundo todo, através das várias filosofias e religiões que, mesmo antes de Jesus, já vinham sendo trazidas para o mundo. As grandes escolas filosóficas do Oriente, o hinduísmo, são todos reencarnacionistas. Então, a gente não pode falar nem que a reencarnação foi uma novidade, porque não foi. É antiguíssima a doutrina da reencarnação. Mas a novidade foi o trabalho de padronização, de uniformização que a equipe do Espírito de Verdade deu, que fez assim, juntou tudo que estava esparso de coisa boa trazida ao mundo, juntou na doutrina espírita. Então, o que tem ali de novidade? Nada. Mas o que tem ali de bom? Tudo. E aí, muitos espíritos, no livro Semeador de Estrelas, a Joana de Ângeles, logo no início do livro, ela diz que quando ela foi convidada pelo grupo do Espírito de Verdade a participar do trazimento da doutrina espírita, ela teve que fazer, ela e todos os demais tiveram que fazer um curso de adaptação de ideias para perder o ranço católico, porque deveriam ter um padrão universalista e não católico. Eu, de brincadeira, eu digo que Santo Agostinho gazeteou todas as aulas, porque quando a gente lê os textos de Santo Agostinho, a gente vê que tem um padre ali atrás, porque ele usa a terminologia da Igreja Católica. Mas Joana de Ângeles diz que fez o curso para perder o ranço do catolicismo. Qual era o ranço? Tinha coisa errada no catolicismo? Tinha alguma forma que eles tratavam as verdades. Na doutrina espírita, teve que perder aquele ranço católico, pegar aquela verdade que estava lá e ampliar para ela ser de domínio global, para todo mundo, todas as religiões, todas as pessoas. Então, qualquer espírito que tenham aderido ao movimento espírita, a essa padronização, vai falar na sua língua, seja preto velho, seja caboclo, seja um espírito superior, seja espírito de verdade, seja quem for. Vai falar do mesmo assunto, a mesma verdade, mas com a sua própria característica, como Santo Agostinho. Ele não consegue deixar de ser padre. Fazer o quê? Ele foi pai da igreja, né? Porque a igreja chama as grandes inteligências da Igreja Católica, eles chamam de pais da igreja. E Santo Agostinho foi um deles, um grande pensador do catolicismo. E ele não consegue desvestir isso. Ou ele não fez o curso, gazeteou todas as aulas, ou ele fez e não conseguiu perder o ranço. Imagina como devia ser então, hein? Devia ser bem mais arraigado nele. Mas a ideia, o fundo da doutrina espírita é que tem que ser preservado. A forma como ela venha, se venha de brincadeira, como os Amigos da Luz, que passam a doutrina de uma forma tão leve e tão interessante, tão criativa. Não importa. Importa a verdade que está ali por trás. Importa o fundo. E o fundo é a doutrina espírita. Essa não tem jeito de botar diferente. Sétimo. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Quando a gente vai amadurecendo um pouco mais, a gente vai aprendendo a confessar que não sabe. Principalmente que não sabe tudo. No início da Oficina do Amor, eu tinha a facilidade de perguntar as coisas para o seu Pena Verde, que era um caboclo que nos orientava. E uma vez eu tive uma gastrite, que eu já contei para vocês, a causa,
e fui falar com ele, porque ele dava passe nas pessoas, as pessoas ficavam curadas, eu queria também ficar curada. E aí fiquei com muita raiva dele, porque ele mandou eu fazer um chá de hortelã, botar o chá na mesinha de cabeceira na hora de dormir, que eu gosto de ler, e antes de tomar o chá, que eu fizesse uma oração, pedindo que os espíritos colocassem o remédio para minha gastrite ali naquele chá. Mas tinha que ser chá de hortelã fresco. E aí passou, eu fiquei boa, fiquei com raiva dele porque ele não me curou, eu mesmo que tive que me curar, mas tudo bem, criancice minha. Uma outra vez eu fui falar com ele e ele receitou chá de hortelã também. Aí eu falei para ele, mas o senhor só sabe chá de hortelã? Olha, fiquei com a cara no chão. Ele parou, pensou, aí parou na minha frente e falou assim, minha filha, eu só aprendi até hoje a manipular o hortelã. Olha, se tivesse um buraco, eu enfiava na minha cara. De vergonha que eu fiquei. Dele, na humildade dele, confessar para mim que ele só sabia manipular os fluidos do hortelã. Por enquanto, só aprendi o hortelã. Aí, esse espírito, para confessar que não sabe fazer sem ser com hortelã, é um espírito esclarecido, é um espírito adiantado, pelo menos mais do que eu. Estava toda prepotentezinha ali. Ó o sabão que ele me deu. Ele confessou que ele não sabia tudo, ele só aprendeu a manipular o fluido do hortelã. Gostou? Eu aprendi a lição. Oitavo. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos, pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas quanto a esse pressentimento e convenha. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Olha só, gente, os espíritos que querem conquistar a tua confiança, eles vão anunciar um monte de coisa para você, para te controlar. Os espíritos realmente superiores, eles não vão precisar data nem acontecimento, por um motivo muito simples, porque eles não sabem. E sabe por causa de que eles não sabem? Porque são muitas condicionantes para alguma coisa acontecer. Depende de você, depende das pessoas que estão em volta, depende da sociedade, depende da economia, depende da política, depende de um monte de coisas. E outra coisa, o tempo no plano espiritual não é contado como o nosso aqui, em dia e noite, sol e lua. Para eles, lá no plano espiritual, as coisas acontecem de maneira muito diferente. Então, os espíritos que habitam o plano espiritual superior, eles têm muita dificuldade em precisar datas, porque lá não tem data, do jeito que tem aqui. E outra coisa, os acontecimentos se sucedem como uma cascata de dominó, que um vai empurrando o outro, até chegar no ponto máximo lá, na convergência lá. E se algum daqueles falhar, a coisa não acontece, ou acontece diferente. Então, eles têm muito cuidados em não precisar nem acontecimento, nem data. Inclusive, a data da própria morte, quando a gente reencarna, que a gente programa a morte, a gente programa um monte de coisa, a gente não programa exatidão, a gente programa mais ou menos. Não tem assim, quando você fizer 81 anos, você morre. Não é assim. É próximo de 80, pode ser 70, pode ser 90, é próximo de 80. Então tem que ter muito cuidado quando o espírito vier afirmando data. Quando você fizer 33 anos, você morre. Pode rir na cara dele, porque se fosse um espírito sério, não falaria isso. Nono. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade, têm o estilo conciso,
sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, sem demandar esforços para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores ou falsos sábios ocultam sob o empolamento ou a ênfase, o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura. A força de quererem pareça profunda. Aqui ele está repetindo o que ele já falou antes. Os espíritos superiores têm o poder da concisão. Concisão é falar muita coisa com poucas palavras. Por exemplo, uma vez, tem um microfone de alguém aberto aí. Está dando eco. Um espírito falou para mim, muito tempo, o mundo não foi feito em um só dia. Foi feito a cada dia com muito amor. É lírico, é poético, e é a mais absoluta expressão da verdade. Que espírito que falou isso? Um espírito chulo? Um espírito leviano? Claro que não. Era um espírito bastante evoluído para falar um negócio desse para mim. Então, pela linguagem, a gente deduz com quem a gente está travando relação. Péssimo. Estão tentando me ligar aqui. 10º. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são executados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordem, querem ser obedecidos e não se afastam. Haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Da ordem. Nós temos, no Novo Testamento, algum momento em que Jesus dá ordem. Vocês têm que fazer isso, senão vocês vão receber o castigo dos... Não tem isso lá. O que Jesus fala é ensinar, é mostrar o caminho, é aconselhar. E a mesma coisa os espíritos bons, de bons para cima, lembrando a escala espírita novamente, de bom para cima, eles simplesmente aconselham. Sabe por que eles não têm essa ânsia de se ver atendido ou de ver o efeito em nós do atendimento? Porque eles confiam em Deus. Eles sabem que se a gente não fizer agora, vamos fazer depois. Eles sabem disso, por isso eles são bons espíritos. Eles não têm pressa na nossa reforma íntima, eles não têm pressa de ver a coisa acontecendo na nossa sociedade, eles não têm pressa. Pressa é coisa nossa, de espírito inferior. Espírito bom para cima não tem pressa. Então, eles aconselham. E aconselham até mais de uma vez. Se a gente não atende, eles não fazem pirracinha, vão embora porque magoou. Não. É porque eles têm certeza que a gente vai fazer uma hora ou outra. A gente primeiro precisa da lição do erro. E a lição do erro é a dor, que vem junto. Depois que a gente passar pelo erro, passar pela expiação, a gente vai aprender a não fazer mais aquilo. Aí é a hora deles aconselharem de novo, investir de novo. E depende do nosso livre-arbítrio se a gente vai aceitar ou não. De novo, eles não vão dar ordem, eles vão aconselhar. Em momento algum, o nosso livre-arbítrio é desrespeitado, a não ser por espírito obsessor.
que é espírito inferior e não tem compromisso com a verdade. Espírito bom vai respeitar o nosso livre-arbítrio, até para fazer burrada que a gente gosta de fazer. Mas eles deixam a gente fazer, porque eles têm total confiança na lei de Deus, que vai nos trazer para o bom caminho, querendo ou não, porque a dor dói e ensina. 11. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Olha, gente, isso daí eu queria até que vocês grifassem no livro de vocês. Fujam de elogio. Fujam, mas é para fugir mesmo. Olha só, às vezes, quando a gente vai ver a biografia do Chico Xavier com Emmanuel, a gente acha que Emmanuel foi um carrasco. Porque Emmanuel, meu Deus, parecia até maldade o que ele fazia com Chico Xavier. Hora nenhuma Emmanuel elogiou o Chico. Quando o Chico fazia a coisa certa, sabe o que ele fazia? Nada, calava, passava para outro ensinamento. Mas elogio não ia ter, não. Sabe por causa de quê? Não é que Emmanuel era mau. Emmanuel sabia da nossa fragilidade. Elogia é a mesma coisa que empurrar a gente para o erro. A gente cai naquela coisa da purpurina, do lantijola, a gente começa a achar que a gente é melhor do que os outros por causa de um elogio. Cai na fascinação, né? Hein? Cai na fascinação. Pode cair na fascinação. Bom espírito, o espírito que está te guiando, o espírito que está te aconselhando, ele não vai te elogiar. Não vai. Ele vai, o máximo que ele vai fazer é te mostrar que você procedeu com acerto. Te mostrar o resultado daquela coisa que você fez certa. Mas te elogiar, ele não vai, não. Por quê? Porque ele sabe do perigo. Elogiar é antivéspera do nosso fracasso. Se algum espírito começar a te elogiar e começar a falar assim, porque tem muita gente que depende de você, porque sem você a coisa vai desandar, olha, foge desse espírito, porque ele não é bom. 12. Brito. 12. Oi. Quer que eu leia para você descansar um pouco? Pode ler, por favor. Tá, vou ler então. Vocês estão me escutando bem? Sim. Bem. Então tá bom. Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma. Só os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude, da parte de um espírito que tome um nome imponente. Olha só, detalhes. Eu botei até aí no PowerPoint, no slide, eu botei: o diabo mora nos detalhes. Porque são os detalhes que nos derrubam. Porque a gente fica preocupado com detalhes, esquece o que é importante. Você vai no hospital fazer uma visita para fulana? Vou. Aí depois você não foi por quê? Porque eu não sabia que roupa que eu ia, porque o fulano chegou. Aí começa um monte de detalhes que você se perdeu e não foi fazer a sua caridade. O diabo mora nos detalhes. Presta atenção a toda a orientação muito detalhista. Muito assim, tintim por tintim, muito certinho. Isso não é coisa de espírito superior. Espírito superior te aconselha e te deixa a liberdade da execução, para você ter um mérito, para você usar a sua inteligência, ativar a sua inteligência no bem. Ele não fala cartilha de beabá, ele não fala isso para você. Ele te sugere a ideia. Vamos fazer um trabalho assim? E deixa que você fomente aquilo tudo. Cuidado
com o espírito que vier, com tudo prontinho, uma cartilha pronta para você cumprir. Isso é igual uma ordem, isso não vai funcionar. E não é espírito bom. 13. 13. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam, quando querem impor-se à credulidade. Fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. Isso aí tem alguns espíritos que gostam de fanfarronice e tomam nomes. Uma vez eu tive contato, algumas vezes, com uma entidade da Umbanda e ela se fazia chamar por Dona Rainha. O nome, né? Já diz, uma rainha. E a médium dela era uma moça muito bonita, jovem, de olhos azuis, morena, muito bonita, com um corpo bem feito, e ela exigia um monte de roupa, um monte de colares, um monte de brincos, exigia um monte de coisa. Aí, uma das vezes, eu estava ajudando ela a se vestir, ela já estava incorporada na médium, aí ela mandou abrir um pauzinho, uma caixinha que tinha de joia, para eu ajudá-la a escolher o brinco que ela ia usar. E eu estou lá, mostrava e tal, esse aqui fica legal, esse aqui fica bom, parecia duas comadres ali. Aí, daqui a pouco, ela deu aquela gargalhada, né, característica das entidades. Aí eu falei, a senhora está rindo de quê? Ela falou assim, se você me visse... Eu falei, como assim? Eu não sou médium vidente. Ela falou, pois é, se você me visse, você saía correndo, porque de Dona Rainha eu não tenho nada. Eu fico imaginando qual seria a figura dela, porque o que a gente via era uma moça jovem, linda, muito bem vestida, ornamentada, toda paramentada, que se fazia chamar de Dona Rainha. Mas era o quê? Para enganar. Para ser aceita, para se introduzir, para comandar. Bom, ela tinha lá os motivos dela, né? Sei lá qual era. Era espíritos inferiores, né? Espírito inferior. Esse que eu tive era espírito inferior. Era espírito de Umbanda, era povo de rua, era uma pombagira, na verdade. Mas, digamos assim, era uma pombagira amansada, entendeu? Mas ela ainda tinha os traços, né, da vaidade, tanto que ela se empetecava toda e se fazia chamar de rainha, Dona Rainha, para dissimular o que ela era na verdade. E ria do povo que ficava endeusando ela porque não via a verdade dela. Esse povo incluía eu, porque eu também não via. Mas, enfim, foi mais uma lição para mim. 14. 14. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, porquanto isso não passa, muitas vezes, de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. Pois é, novamente o lisonjeio à vaidade, ao elogio. Novamente. Espíritos que se apresentam com nomes muito reconhecidos publicamente. Espíritos que, só de ouvir o nome, a gente já tem um sentimento de submissão, porque de reconhecimento que eles estão acima da gente. E, na verdade, às vezes pode não ser. Deixa ele abrir a boca e falar, porque se ele começar a endeusar o médium, aí você já sabe que ele não é aquilo que ele está dizendo. Ele vai se desmascarar. Mas ele, inicialmente, ele pode se apresentar com um nome que ele sabe que você respeita, para ter o seu respeito. Mas respeito é uma coisa. Um seguidor é outra coisa bem diferente. Você vai ouvir com educação, como se fosse uma pessoa viva, encarnada, você elegantemente,
cortesmente, você vai ouvir. E vai tirar suas conclusões, do mesmo jeito que você faria com uma pessoa encarnada. Ou bota para fora, pede para se retirar, ou continua ali o assunto com ele, dá corda. Tem que deixar ele falar. Porque se vier com o espírito venerado, das duas, uma. Ou ele vai ser enxotado como mistificador, ou ele está querendo mistificar realmente. Eu lembro de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco é um escritor português da literatura mundial, não é português só, no mundo inteiro ele é reconhecido como um grande escritor, com livros maravilhosos. Ele se suicidou. E depois ele veio escrever com Dona Ivone Pereira aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí ele falou para Dona Ivone que depois de muitos anos que ele passou na colônia de reabilitação Maria de Nazaré, como suicida, ele resolveu participar, porque reconheceu a eficácia do tratamento espírita que era dado aos suicidas e resolveu colaborar. E escolheu alguns médiuns para ele passar mensagem, textos. E ele disse que ele foi posto para correr quando ele falou quem era. O médium e o doutrinador que estava junto botaram ele para correr como mistificador. Porque Camilo Castelo Branco, um nome conhecido no mundo inteiro, não vai aportar no interior de Minas, num centro humilde. Botaram ele para correr. Já fizeram a mesma coisa com o doutor Bezerra. Como se o doutor Bezerra escolhesse o centro que ele vai participar pelo luxo. Não, não é esse o critério. O critério é a honestidade. O critério é a sinceridade. É o trabalho do bem. E pode ser luxuoso ou simples, humilde. Pode ser na cidade ou pode ser no campo, tanto faz. Mas tanto o doutor Bezerra quanto o Camilo já foram enxotados como mistificador. E aí qual é o recurso? O que você faria se você fosse enxotado? Porque você tem um nome conhecido. Adota outro que não é conhecido. Aí você aceita e passa a mesma mensagem que você passaria com o nome de doutor Bezerra. Simples assim. Doutor Bezerra precisa de crédito? Não. Ele precisa realizar o trabalho que ele quer realizar. E aí ele faz isso com um nome fictício. Adota um nome qualquer, João das Couves, pronto. E passa a mensagem que ele quer passar. Isso acontece muito no plano espiritual. 15. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Devem, pois, ter-se por suspeitas todas as que não apresentam este caráter, ou sejam condenáveis perante a razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las, a fim de evitarem-se mistificações desagradáveis. Olha só, uma das condições para o fenômeno acontecer, a gente já viu que é a permissão. Permissão de Deus, em última análise, e permissão, primeira análise, do guia, dos orientadores, para aquele fenômeno acontecer. O critério para obter essa permissão é a utilidade. Vai ser bom para quem? Vai servir para quem? Então, os bons espíritos, eles não vêm falar abobrinha, eles não vêm ocupar um horário, eles vêm fazer um trabalho útil, dar um conselho, dar uma orientação, uma advertência. Útil. Se não tiver utilidade, eles não vão vir. Manda outro para fazer esse papel, que não é o papel deles. Tem que ter uma utilidade. Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer ouvir, mas a utilidade é o critério essencial de uma mensagem. 16. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que lhe possam trazer comprometimento. Repugna-lhes desvendar o mal
enquanto que aos espíritos levianos ou malfazejos apraz pô-lo em evidência, ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência, os maus os exageram e sopram a cisânia por meio de insinuações pérfidas. A gente já viu uma outra conversa que os espíritos inferiores, eles colocam um contra o outro para poder tirar o médium do ambiente do centro, isolar o médium para poder dominar e fascinar. E eles fazem isso jogando um contra o outro. Isso não é papel de um espírito superior, de um espírito bom. Isso é papel de espírito inferior, papel de um obsessor. Se um espírito vem e começa a falar coisa do outro, desconfia não, está na cara que aquele espírito não merece crédito, não merece confiança nenhuma. Por quê? Um espírito bom não vai ficar falando o mal que o outro cometeu. De jeito nenhum vai fazer um negócio desse. De jeito nenhum. Eles têm horror àquelas panelinhas que acontecem na cozinha dos centros. Cozinha do centro é o lugar mais mal frequentado espiritualmente de uma casa espírita. É impressionante como tem espírito inferior nas cozinhas. Por quê? A vibração do ambiente é a vibração da fofoca, onde se exalta o mal, se exalta o erro que os outros cometeram, que é sempre os outros, né? Porque o diabo são os outros, não são a gente. Então, cuidado com quem relatar algum erro de alguma pessoa. Espírito bom não faz isso. 17. 17. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Máxima nenhuma, nenhum conselho, que se não conforme estritamente com a pura caridade evangélica, podem ser obra de bons espíritos. Olha só, você chega lá para conversar com o espírito, fazer um receituário, que você foi traída, que seu marido não presta, que você pegou ele com outra, que você quer ir à forra. Algum espírito vai se prestar esse papel? Ou um espírito bom vai te aconselhar a ter resignação, ter fé em Deus, manter a calma, manter o padrão, não faça nada que você possa se arrepender depois. Esses são os conselhos que virão. Agora, se algum espírito te aconselhar, é isso mesmo, ele é um safado, não merece você, você é uma deusa, esse espírito não é sério. Esse espírito não merece nem ser chamado de conselheiro, sei lá. Foge daí, porque não é um lugar bom. 18. 18. Jamais os bons espíritos aconselham, senão que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Falar fora das leis imutáveis da natureza. Será que algum espírito vai ser tão burro para falar um negócio desse? Acredita, tem gente que acha que você é tão burra que não vai perceber o que ele está falando. Porque fala. Fala coisas impossíveis e a pessoa acredita porque quer acreditar. Porque precisa se agarrar em alguma mentira para continuar sobrevivendo. É impressionante. Novamente, bom senso, prudência, para se poder sair dessa. 19. 19. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por indícios materiais a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva, que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Isso na produção da mensagem. Se você estiver assistindo o médium psicografando, você vai perceber que não é um transe pacífico, é um transe agitado, quase que uma agressão ao médium, esse tipo de incorporação. Mas pode acontecer que o médium também seja inferior. E a incorporação desse espírito, também inferior,
não vai provocar no médium esses traços violentos, a não ser que ele queira demonstrar a truculência do espírito que está incorporando ali. Porque há situações em que o médium favorece esse tipo de apresentação material dos espíritos para se fazerem acreditar. Porque o médium, ele não precisa demonstrar nada. Lá na Oficina do Amor, antes da morte do altivo, eu fazia uma prece no final da reunião pública, eu pegava o microfone e o espírito se aproximava de mim e eu falava para o espírito, quer falar? Vai fazer a prece. Era só o que eu deixava o espírito falar. O espírito me mediunizava. Eu segurava o microfone ali e fazia a prece. Às vezes, as preces eram tão lindas que eu chorava e o público chorava, de tão linda que eram as preces. Chegou o ponto das pessoas me perguntarem de onde que eu decorava aquelas preces, de que livro eu estava tirando aquelas preces, de tão lindas que eram. Mas era espírito, e cada semana um espírito diferente. Mas eu falava para ele, quer falar? Vai fazer prece. Era só o que eu deixava, porque a reunião pública não é lugar para espetáculo. Ninguém percebia que eu estava mediunizada. Ninguém. As pessoas vão ali para ver um espetáculo, um show? Não. Vão ali para ver espiritismo, elas vão ter espiritismo. E levei 10 anos fazendo isso, até que o altivo veio me esculhambar tudo. O altivo é o culpado. Porque ele encarnado veio fazer, chegou perto de mim, e aí eu vou falar para ele, quer falar, faz prece? Afinal, tem um respeito ali, tem um carinho, uma amizade entre a gente. E aí, a partir do altivo, é que eu comecei a deixar as pessoas perceberem que havia um espírito ali falando, porque não é preciso. Para mediunizar, não é preciso fungar, não é preciso agitar, não é preciso nada disso. Precisa apenas você dar passividade e o espírito se comunicar. E isso é mental. Mental. Então, essa agitação é própria do médium. O médium que decide se vai fazer ou não. Yasmin? Alô? Oi. Se você quiser, eu posso continuar para você descansar. Pode ser, então. Obrigada, Gilmar. Por nada. 20. Muitas vezes, os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispõem, de comunicar-se para dar conselhos pérfidos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos, especialmente os que lhe podem desmascarar as imposturas, são objeto da maior animadversão da parte deles. Alvejam os homens fracos para os induzir ao mal, empregando alternativamente para melhor convencê-los os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto de que dispõem, se empenham em desviá-los da senda da verdade. Excitam a desconfiança e a animosidade de quem está percebendo a qualidade deles. Então, ele procura afastar o grupo que é servil a ele daqueles que estão percebendo que está tendo uma manipulação ali, que está tendo uma falsidade. Então, eles vão fazer um racha no centro. Isso que vai acontecer. Vai fazer um grupo contra, um grupo a favor. E aí viram 2 grupos, ou a metade se afasta, se decepciona com o espiritismo e abandona o espiritismo, que é esse o objetivo. 21. Os espíritos que na Terra tiveram uma única preocupação material ou moral, se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. Fácil é isso de reconhecer-se pela linguagem que se servem. Esse desprendimento da influência da matéria, isso leva um tempo para acontecer depois do que a gente desencarna. Por exemplo, semana passada eu mostrei Dom Helder Câmara. Como é visível que ele continua o mesmo de Dom Helder Câmara de quando era vivo. Continua com o mesmo enfoque, com as mesmas ideias, com a mesma luta de sempre.
notório, nem parece que ele está morto quando a gente vê o livro dele psicografado. Mas, por exemplo, o exemplo que eu dei de Santo Agostinho. Santo Agostinho também é outro. Quem lê o Evangelho, segundo o Espiritismo, que tem os textos assinados lá por Santo Agostinho, cara, não precisava ter assinatura, que a gente ia ver que era Santo Agostinho que escreveu aquilo ali. Por exemplo, quer ver? Tem alguns textos também que falam de Paulo o apóstolo. Quando fala em castigo. Olha, eu tenho certeza que essa aula foi dada lá naquele curso de religião universal. Tenho certeza. Mas os dois falam em castigo. Porque na doutrina espírita não tem castigo. Na doutrina espírita tem graus de responsabilidade que você vai arcar com ela. E a resposta ao seu erro vai ser o trânsito na dor. Isso não é castigo, isso é da lei natural. Mas os dois, tanto São Agostinho quanto Paulo o Apóstolo, falam em castigo. Isso é ranço da religião católica. Os dois ainda não perderam esse linguajar católico. E estão lá. Talvez até por conta desse ranço católico, Kardec tenha colocado a autoria do texto. Justamente para a gente ver que eles não perderam o ranço do catolicismo. Talvez tenha sido essa a intenção de Kardec, né? Não sei. Porque um monte de texto ele não bota o autor. 22. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes, com uma espécie de ostentação. Alô? 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 Desculpa, eu estava lendo e não percebi que estava fechado. Pensei que eu tivesse desligado tudo. Perdão. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes, com uma espécie de ostentação, não constituem sinal de superioridade deles. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. Olha só, eu botei aí uma figura que é um quadro. Esse retrato tem 2 metros de altura, é enorme, está no Museu de História Nacional, na Cidade do México, capital do México, que retrata a Juana Inês de la Cruz, que a gente sabe, por informação dela própria, que foi uma encarnação dela. Esse Miguel Cabré é o nome do autor, do pintor, que pintou em 1750. Bom, a Juana Inês de la Cruz, ela se fez retratar aí numa grande biblioteca. Está vendo atrás dela. Ela era a mulher mais culta da Nova Espanha, que era como chamava o México na época. E tanto o vice-rei e a nobreza só faziam as coisas depois que perguntavam a ela, porque ela era muito inteligente, muito culta, falando várias línguas. E um dia a dirigente lá do convento dela chamou ela e falou para ela que ela tinha um vício muito sério, que era o orgulho do saber dela, da inteligência dela. Que ela era muito orgulhosa. E sabe o que ela fez? Ela vendeu e doou dinheiro para os pobres. Vendeu a biblioteca dela toda. E vendeu e deu dinheiro para os pobres. Depois teve uma peste lá e ela acabou até morrendo da peste. Porque ela era um espírito evoluído, mas ela tinha esse problema do orgulho da sua superioridade, da sua inteligência. E aí, quando a Soror, a Madre Superior, ela falou que esse era o problema dela, ela reconheceu o que era e se desfez dos livros, mas não se desfez do orgulho, porque ela continuou, o saber continuou dentro dela, participando dela. Quando a gente pega os textos iniciais da Joana de Ângeles, a gente vê as palavras difíceis que ela usa, que a gente, às vezes, não consegue nem entender a frase, o sentido da frase sem o dicionário do lado. Olha como transparece a qualidade do espírito. É um espírito que tem muita cultura, muito acima da nossa.
mas que não precisa ostentar para a gente. Depois de bastante tempo, ela parece que se submeteu a essa crítica e parou de usar uma literatura tão difícil, porque no início era. Esse, inclusive, é o motivo pelo qual eu não aceito, não acho, que é só um achismo mesmo, não acho que a Joana de Ângeles é a reencarnação de Santa Clara, da época de Francisco de Assis. Vou explicar por quê. A gente sabe que o espírito não retrograda. Se ela teve essa advertência aí no século XVI, encarnada lá no Novo México, e ainda tinha esse orgulho tão preponderante nela, que 3 séculos depois ainda retrata, 4 séculos depois, ainda retrata na literatura dela, como que ela deixou de ser Clara de Assis? Uma humildade, uma confiança em Deus, uma coisa, assim, uma doçura impressionante. Essas não são as características de Juana Inês de la Cruz. Não são. Então, Francisco de Assis viveu no século XII para XIII. 3 séculos depois, ela retrogradou, ela incorporou um defeito que ela, como Clara, não tinha. Eu não concordo com isso. Eu aceito que Joana de Ângeles pode ter sido alguma das que acompanharam Clara lá, naquela encarnação lá junto de Francisco de Assis, mas não a própria Clara. Porque ela disse para o Divaldo que ela estava encarnada lá, quando o Divaldo esteve em Assis. E Divaldo deduziu que foi a própria Clara. Eu não acho que foi. Eu acho que foi o irmã, que também acabou seguindo, tomando o hábito. Teve uma corte de espíritos que seguiram Clara de Assis, reencarnaram com esse propósito. E não foi uma, 2, não, foram muitas. Mulheres que reencarnaram para dar o testemunho, junto com Clara. Eu acho que a Juana Inês de la Cruz foi uma delas, mas não a própria Clara. Porque ela era uma mulher culta e orgulhosa da sua cultura. Era dela. Ela não estava roubando de ninguém. Mas é um defeito, o orgulho. E ela, 3 séculos depois, ela ainda tinha esse orgulho? Clara não teria. Então, eu não concordo com essa posição. Mas isso é só uma opinião particular minha. O Divaldo já declarou para todos, quem quiser ouvir, que ela era Clara de Assis. Eu continuo achando que não. Mas, enfim, cada um com o seu parecer. O meu é esse. E estou dando os argumentos por que eu acho. Então, demonstração de conhecimento de superioridade é ostentação. A Joana de Ângeles, século XX, ela ainda veio com essa superioridade, com essa ostentação, levou alguns anos para corrigir. Ela foi clara, humilde, e depois é que ela... Não é assim a evolução dos espíritos. É do menos para o mais perfeição. Ela não ia adquirir uma imperfeição, ao contrário. 23. Não basta se interrogue um espírito para conhecer a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos, porquanto os espíritos inferiores, ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem, para que no mundo espírita se ache de posse da soberana ciência. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhe os conhecimentos. É preciso saber a quem nos dirigimos para a gente saber como tratar. Porque se é um espírito necessitado, a gente pode ajudar. Mas se é um espírito superior, é ao contrário, eles é que podem nos ajudar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir o conselho de João Evangelista. Meus filhinhos, primeiro, distinguir se são de Deus os espíritos, ou seja, se são bons ou maus. Porque uma hora você está para ser ajudado, outra hora você está para ajudar. Tem que decidir, você não pode ser as duas coisas. Decide primeiro. 24.
Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca, porém, trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira mordaz é, não raro, muito propositada. Olha só, professor Leopoldo era um espírito brincalhão. E ele tinha um amigo, como é que era? Venceslau, não. Ladislau, esqueci o nome do amigo dele. Ai, meu Deus, fugiu o nome. Que estava sempre com ele e que era um piadista. Os dois viviam fazendo piada. E ninguém vai dizer para mim que o professor Leopoldo era um espírito inferior. Era um homem de cultura, veio muito pobre, paupérrimo, se construiu sozinho, fundou escola, movimento espírita, viajou o Brasil inteiro para divulgar o espiritismo. No entanto, ele era um homem que adorava uma piada, mas não era uma piada vulgar, obscena, era uma piada inteligente, uma piada fina, requintada. E esse, como era o nome? Ladislau, não. Lasnau. Era o nome do amigo dele, Lasnau. Estava sempre os dois juntos fazendo piadinha um do outro. E, sabe, aquelas brincadeiras, um com o outro. A biografia de Kardec também diz que ele era um homem alegre. Aparece sisudo nas fotos, nos retratos, mas dizem que no dia a dia ele era um homem leve, de trato leve, assim, sorridente até. Porque ser sisudo não quer dizer superioridade, não. 25. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhecem-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. Estudando cuidadosamente o caráter dos espíritos para a gente saber se merece ou não. Mas como é que você vai estudar o caráter de um espírito? Como se você estudaria de alguém que está te mandando uma carta. Pelo que ele está contando, pelas intenções, pelas propostas. É assim que você vai saber. Do mesmo jeito. 26. Só um instantinho. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo que lhes contradiga a maneira de ver as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram lhes parece mal. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam, é o defeito sobre o que mais se iludem os homens. Todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. A 26, que encerra esse item 267, diz uma coisa que a gente precisa ter sempre em conta. A opinião pessoal que a gente tem não quer dizer que aquilo é verdade. Às vezes a gente pode achar que é verdade, mas a gente não... Como é que a gente vai ter certeza se é ou não? A própria Quantas psicologia diz isso. Quantas coisas você tinha como verdade que, com o passar do ano, você mudou de opinião? Aliás, dizem que a pessoa inteligente muda de opinião com o tempo. Somente os empacados é que permanecem com uma opinião irredutível. Quem tem capacidade de raciocínio, de percepção, de ampliar o horizonte, acaba mudando de opinião a respeito das coisas. Até porque as coisas mostram como realmente são, aí você muda de ideia. Mas opinião pessoal é uma verdade sua, não é uma verdade espiritual, não é uma verdade universal. Tem que ter cuidado com isso, porque a gente pode achar, por exemplo, se um espírito te der um conselho para você dar o troco em alguém, para você se vingar de alguém, você pode achar aquilo muito bonito, dentro do seu padrão moral.
Você acha aquilo lindo. Mas aquilo é lindo num padrão universal? A sua opinião é a sua opinião. E somente isso. Então, cuidado para você não ser traído pela sua própria precariedade moral, de achar que alguma falha do espírito é uma virtude quando é uma falha. E você vai achar que é virtude só porque você tem um igual. Então, cuidado com isso daí. Natureza e identidade dos espíritos, 268. Eu posso. Obrigado. 268. Questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Primeira, por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela linguagem, como distinguir um doidivanas de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis. Só querem o bem, que lhes constitui a única preocupação. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição que lhes são características. Somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis. Qualquer que seja o nome, desde que ele tenha essa qualidade, ele esteja nesse degrau de evolução. Tanto faz um nome quanto o outro. Eles vão dizer só coisa boa. Segundo, a ciência é sempre sinal certo de elevação de um espírito? Não. Porquanto, se ele ainda está sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e prejuízos. Há pessoas que, neste mundo, são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que apenas o deixam, perdem esses defeitos. Após a partida daqui, os espíritos, sobretudo os que alimentaram paixões bem marcadas, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas mais de que se impregnaram. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque, na sua maioria, reúnem a inteligência, a astúcia e o orgulho. Pelo pretenso saber de que se jactam, eles se impõem aos simples e aos ignorantes, que lhes aceitam sem exames as teorias absurdas e mentirosas. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro, pois que entravam à marcha do espiritismo, e os médiuns voluntariamente se fazem cegos sob o mérito do que lhes é comunicado. Esse um ponto que demanda grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. Para distinguir o verdadeiro do falso é que cumpre se faça convergir toda a atenção. olha só, nem sempre muita ciência é sinal de elevação do espírito. Os espíritos semi-imperfeitos são mais de temer que os maus. Os maus, de cara você percebe a qualidade dele, ou a falta de qualidade dele, de cara. Mas o que está semi-imperfeito, esse pode te confundir. Porque ele tem inteligência, ele tem astúcia para fingir. Esse pode te enrolar. Esse, se pegar um grupo desprevenido, pode passar por um grande mentor, um grande líder de um grupo inteiro, porque eles têm inteligência. Esses são de temer, esses aí são perigosos. Os maus não, você vai perceber logo com quem você está lidando. Esse daí não, vai te enrolar bastante tempo. Terceiro, muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. O que se deve pensar a esse respeito? Nem todos os nomes de santos
e de personagens conhecidas bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, poucos há que tenham um nome conhecido na terra. Por isso é que, na mais das vezes, eles nenhum nome declinam. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o espírito toma o de um homem que conheceste e a quem respeitais. Pode continuar a quarta, que é o mesmo assunto. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? Seria uma fraude da parte de um espírito mau que quisesse enganar. Mas, quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Quinto, pode continuar com o mesmo assunto. Assim, quando o espírito protetor disse São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo, ou a alma do apóstolo que teve esse nome? Exatamente, por conta milhares de pessoas, às quais foi dito que tem por anjo guardião São Paulo ou qualquer outro. Mas que vos importa isso, desde que o espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Eu já o disse, como precisais de um nome, eles tomam um para que os possais chamar e reconhecer do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguir dos outros membros da família. Podem, pois, tomar igualmente os dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que daí nada de mais resulte. Acresce que, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Segue-se, portanto, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter, sob a sua tutela, centenas de encarnados. Entre vós na terra, há notários que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias. Por que haveríeis de supor que menos aptos fôssemos nós, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens do que aqueles o são para a direção material de seus interesses? Sexto. Pode ler a sexta, é a última desse assunto. Por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente nomes de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito de suas crenças. Então, olha só, eu peguei na internet a hierarquia católica, botei na figura, querubins, serafins, arcanjos, anjos. É essa hierarquia. Então, se um anjo tem sob o seu comando, sob as suas ordens, um monte de arcanjos, que por sua vez tem sob suas ordens um monte de serafins, que por sua vez tem sob suas ordens um monte de querubins. É uma hierarquia, uma escada, um degrau de elevação. O que está mais acima manda no que está abaixo. Então, se você elege, aí é a coisa do médium. Você elege, você gostaria muito de ter São Francisco como seu guia, como seu anjo da guarda. Pode. Aí você começa a pedir, você começa a rezar, você começa a chamar por ele. Semana que vem a gente vai ver as evocações. E aí o que acontece? Acontece que ele vai mandar alguém no lugar dele. Quando for algum assunto realmente importante, algum assunto vital para essa sua encarnação, ele vai mandar outro tipo de pessoa. Dependendo da sua solicitação, para que você está chamando por ele, ele vai mandar alguém da confiança dele para resolver o seu problema. Não é assim que a gente faz aqui? Entre nós? É assim que a gente faz. Você, quando tem algum problema, você não vai no presidente. Você vai no deputado, você vai no vereador. Dependendo do assunto, tem que ir numa esfera superior para resolver. Você vai aonde vai ser resolvido o seu problema. Assim também com as questões espirituais. O nome, geralmente, é o nome que o médium quer. É o nome que ele escolhe. É o nome que ele
confia, que ele tem algum afeto, algum sentimento com aquele nome mais do que qualquer outro. Então, ele elege. Quer ver só uma coisa? Essa eleição, num centro espírita, a gente tem várias tarefas. Cada grupo que se dedica a uma tarefa diferente elege um mentor. Por exemplo, quem vai trabalhar com a evangelização são muitos os grupos, muitas casas espíritas que elegem Meimei, que é um espírito conhecido do Chico, uma moça, e que se dedicou às crianças. Então, e a literatura dela, as poesias dela, são muito lindas, sempre com enfoque da criança. E aí um monte de gente escolheu Meimei. Como é que pode a Meimei estar em todos esses lugares ao mesmo tempo? Simplesmente ela fez uma equipe. Quando precisa que ela solucione pessoalmente, ela vai. Quando não, a equipe dela está preparada para resolver os assuntos. Aonde for, geralmente no Brasil, porque o espiritismo praticamente só existe aqui. Então, aonde tiver que ir, ela manda alguém. Ela tem um staff dela para resolver todos os problemas. E os espíritos superiores são assim. É uma grande hierarquia, um grande comando, todos sob o comando de Jesus, todos, que é o chefe aqui no planeta. Mas daí vai abaixando até chegar na nossa vibração, no nosso nível, que é precáriozinho, é merrequinha por enquanto. Sétimo. Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa, ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos. Por que não virão em pessoa, se o podem? Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. O mandatário é um representante. Oitavo. E o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos, de tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como deve ser também para vós. Julgais, então, que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conheceste na terra como capazes de vos instruírem? De tal modo sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo, que sempre supondem nada mais haver fora do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens, que nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Eu já expliquei, Continua. né? Pode continuar, que eu já expliquei isso aí. 9. Compreendemos que seja assim. Quando se trate de um ensino sério, mas como permitem os espíritos superiores que outro, de baixo estalão, adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens em erro por meio de máximas não raras e perversas. Não é com a permissão dos primeiros que estes os fazem. O mesmo não se dá entre vós? O que, desse modo, enganam os homens serão punidos, ficais certos, e a punição deles será proporcionada à gravidade da impostura. Aos demais, se não fosseis imperfeitos, não teríeis em torno de vós senão bons espíritos. Se sois enganados, só de vós mesmos vos deveis queixar. Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência. Olha só, 10. Deixa eu falar uma coisa. Quem é que cai no conto do vigário? É um inocente? Ou é alguém que quer também tirar partido, ganhar um dinheiro em mole? Normalmente é a segunda opção. É a segunda opção. Então, por que existe espírito que vem enganar e consegue enganar?
Porque você quer ser enganado, você quer aquilo que ele está fingindo ser que é. Você se compraz com a mentira dele. Do mesmo jeito que existe aquele que entra no golpe do 171, que é o golpe do... Como é que eu falei? Esqueci o nome. Do vigário. Conto do vigário. Que é o estelionatário. Também tem. Só engana, só é enganado quem se deixa enganar. Olha o que ele fala aqui. Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento. Porque estudo a gente tem. Conselhos a gente tem. Advertências a gente tem. Para vos distinguir, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, quer dizer, se não segue esses conselhos, é que não estás bastante elevados e precisais ainda de mais lições da experiência. Ou seja, é um mal enganando outro mal. É um cego conduzindo outro cego. Vão cair os dois no buraco. E vão os dois aprender juntos. 10º. Não sucede que os espíritos poucos adiantados, porém, animados de boas intenções e do desejo de progredir, se veem designados, às vezes, para substituir um espírito superior, a fim de que tenham os ensejos de se exercitarem no ensinar aos seus irmãos? Nunca. Nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios, e quando se trate de ministrar um ensinamento geral, os que aí se apresentam o fazem por sua própria conta, para, como dizeis, se exercitarem. Por isso é que suas comunicações, ainda que boas, trazem o cunho da inferioridade deles. Delegados só o são para as comunicações pouco importantes e para as que se pode chamar pessoais. Olha só, é um espírito pouco adiantado usando o nome, por exemplo, do guia do centro. Isso acontece? Aí a resposta é nunca num centro sério. Num centro sério, isso não vai acontecer. Mas se for um centro mais ou menos, vai acontecer. Porque esse espírito, mais ou menos, que ele não está com má intenção, ele está com boa intenção, mas ele não tem a qualificação ainda. Ele vai se exercitar como fazer uma boa mensagem, ou um bom ensinamento, uma boa advertência, ou seja lá o que for. Mas nos centros sérios, que vão atender com utilidade um número maior de pessoas, é tomado o cuidado de não deixar isso acontecer. Porque quem vai falar é quem tem capacidade para falar. 11º. Nota-se que, às vezes, as comunicações espíritas ridículas se mostram entremeadas de excelentes máximas. Como explicar essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? Os espíritos maus ou levianos também se metem a enunciar sentença, sem lhes perceberem bem o alcance ou a significação. Entre vós serão homens superiores todos os que as enunciam? Não, os bons e os maus espíritos não andam juntos. Pela uniformidade constante das boas comunicações é que reconhecereis a presença dos bons espíritos. Então, olha lá, ó. Uniformidade e constância das boas comunicações. Isso provém de bons espíritos. Às vezes pode ser mais de um, mas a qualidade deles são bons espíritos. Uniformidade e constância. Se tiver espírito inferior misturado com espírito bom, vai ter uma mensagem boa ou uma mensagem ruim. E cabe a você distinguir. Descartar as que não são boas. Esse é o conselho de Kardec. Descarta o que não foi bom. Tem que ler tudo e ficar só com o que presta. 12. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem enganar-se de boa fé, desde que tenham consciência da sua ignorância, convém nisso e só dizem o que sabem.
É o cego guiando outro cego. 13. O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com a intenção maléfica? Não, se é um espírito leviano. Diverte-se em mistificar sem outro intuito. 14. Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem de que usam, segue-se que também podem, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? Isso se dá, porém, mais dificilmente. Todavia, só se verifica com o fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles, então, servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem ou escrevem sobre a influência dele. Podem os espíritos levianos aproveitar-se dessa disposição para o enganar por meio de falsas aparências. Isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. O médium vidente pode ver o que ele quer ver. E o espírito enganador pode fingir, tomar a forma de quem ele não é, de quem ele está dizendo que é, mas não é. É a mesma coisa do estelionatário. Você vai ver o que você quer ver, o que te compraz, o que te satisfaz. Então, ele está te satisfazendo. Se você não tomar outros cuidados, porque só porque você viu é fulano? Não. Olha a mensagem. Fulano falaria isso? Tem que analisar o todo, não é só porque viu. O nosso senso de percepção da realidade, o mais falho é a visão, tanto para encarnado quanto para desencarnado. É onde a gente se engana com mais facilidade, é a visão. Cuidado com o que você pensa que vê. 15. É o 15 que nós 15. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções? E os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, também se acham sujeitos a ser enganados? Evidentemente, menos do que os outros, mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte, muitas vezes não é. Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva bastante em conta essas duas causas de queda. De que se aproveitam os espíritos que, lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito. Eu botei ali, ó. Peraí. Todos podem ser enganados, todo mundo. Quem estuda e quem não estuda. Os que oram e vigiam, ou seja, o que estudou e bota em prática o que estudou, e ainda assim atrai a atenção dos bons espíritos, claro que serão menos enganados. O Chico, eu li aquela entrevista aqui para vocês, que se confessa que foi enganado várias vezes. Se o Chico Xavier, com a assistência espiritual que tinha, foi enganado, imagina a gente. Mas se a gente ora e vigia, a gente vai ser menos enganado. Se a gente estuda e bota em prática, a gente vai ser menos enganado. Essa é a função do estudo, para nos prevenir tropeços. 16. Por que permite Deus que maus espíritos se comunicam e digam coisas ruins? Ainda mesmo no que haja de pior, um ensinamento sempre se colhe. Toca-vos saber colhê-lo. Mister se faz que haja comunicações de todas as espécies, para que aprendais a distinguir os bons espíritos dos maus, e para que vos sirvam de espelhos a vós mesmos. Uma coisa é você receber uma comunicação de um espírito inferior, mas ele vem dando um testemunho da dor dele que vai te servir de exemplo. Outra coisa é esse espírito mau vir para te enganar, fingindo que é outra pessoa. É completamente diferente a situação. Ele vai ser uma comunicação muito útil se ele vier dizendo a realidade dele. Eu sou um espírito inferior, já passei por isso, e vim mostrar para vocês o que acontece quando faz isso. É uma comunicação belíssima, totalmente autêntica e verdadeira. Outra coisa é esse mesmo espírito vir se fingindo passar por um espírito mais elevado,
falando um monte de abobrinha, falando até elogios para agradar o médium ou a casa. É completamente diferente. 17. Podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causar dissídios entre amigos? Espíritos perversos e invejosos podem fazer, no terreno do mal, o que fazem os homens. Por isso é que estes devem estar em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados. Quando têm de censurar, nada de mal dizem, advertem cautelosamente. Se querem que, no interesse delas, duas pessoas deixem de ver-se, darão causa a incidentes que as separarão de modo todo natural. Uma linguagem própria a semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um mau espírito, qualquer que seja o nome com que se adorne. Assim, pois, usais de muita circunspecção no acolher o que de mal possa um espírito dizer de um de vós, sobretudo quando um bom espírito vos tenha falado bem da mesma pessoa. E desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional e o que vossa consciência aprove. Quando um espírito superior precisa censurar alguém, o faz cautelosamente e com bastante reserva. Quando convém que duas pessoas deixem de se ver, eles farão ocorrer incidentes que separarão as duas de modo natural. Ou quando é necessário tirar alguém do centro em que está. Desconfiai quando a fofoca vier de um desencarnado. Eu já contei para vocês como é que me botaram para correr lá do Sheila, não já? Vocês lembram como é que foi a história? Não lembro. Se puder contar. Não lembra? Não. Me botaram para correr feio. Eu estava no meu período de confusão mediúnica. Estava começando a minha mediunidade toda destrambelhada, acontecendo de tudo comigo. E eu fui pedir socorro de cara a uma pessoa que me viu nascer, que me acompanhou o crescimento, a família muito próxima, que era o professor Newton Gonçalves de Barro, que era o presidente do Sheila. De cara, fui conversar com ele, falei o que estava acontecendo, e ele falou para mim, não, minha filha, começa a vir sexta-feira de tarde, que tinha um estudo que ele mesmo que fazia, eu comecei a ir. Saía do trabalho mais cedo e ia para lá. Aí depois ele falou, vem para a reunião de quinta-feira, para tomar o passe. Eu comecei a ir na reunião à noite, reunião pública. E aí ele foi me mandando, aí depois me passou para a reunião mediúnica segunda-feira. Ele foi me levando. Um dia eu estou lá tomando passe na maior seriedade, né, porque eu estava completamente destrambelhada, eu precisava do passe. O passe lá no Sheila é em pé, né, uma cabine de passe, mas não é sentada, é em pé. E aí eu estava, na minha destrambelhação toda, uma senhorinha mais baixa que eu parou na minha frente para me dar o passe. Eu tomava o passe toda compenetrada, de olhos fechados, fazendo prece. Aquele dia, eu resolvi abrir o olho, só uma frestinha assim de nada, sabe? Só uma cusculhadinha assim, para ver. A senhorinha era mais baixa do que eu, né? Quando eu abri o olho, eu vi atrás dela, por cima da cabeça dela, o espírito que estava me dando passe, junto com ela. Gente, vocês não têm noção do que eu vi. Eu vi uma pessoa que eu conhecia em vida, que tinha, sei lá, talvez 1 ano de morto. Uma pessoa que me prejudicou 2 vezes, inclusive uma vez na empresa que eu dirigia, ele prejudicou a empresa. Uma pessoa que eu detestava. Detestava, e eu tinha motivo real e sério para detestar. Imagina a minha reação quando aquela cusculhadinha que eu dei, eu vi o fulano. Morreu de câncer de estômago. Quando eu vi, eu gelei. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E eu sabia que ele tinha sido frequentador lá do Sheila. Quando acabou a reunião, eu falei, ô, professor Newton, hoje quem vai levar o senhor em casa? Ele morava pertinho do centro, mas era uma disputa
quem ia levá-lo em casa. Eu falei, hoje quem vai levar o senhor em casa sou eu, que eu quero falar com o senhor. E aí, no carro, eu falei para ele, olha aqui, professor, sabe o fulano? Aí contei para ele que eu tinha visto. Ele falou, sei, o fulano levou 4 anos para morrer do câncer. Nesses 4 anos, ele tentou fazer uma barganha com Deus e tentou ser o santo que ele nunca foi a vida inteira. Então, ele ajudou muito o centro, Sheila, era um empresário bem-sucedido, ajudou muito, muito, muito leite, parte financeira ele ajudou muito. Ele tentou melhorar. Eu falei, olha aqui, professor Nilton, eu não gostava do fulano vivo, eu não gosto do fulano morto, e eu não quero tomar passo do fulano. E quer saber? Eu não volto mais aqui. O professor sabe qual foi a reação dele? Riu. Mas o fulano está aprendendo, o fulano está se esforçando. Eu falei, olha, ele pode estar se esforçando na paz negra dele. Comigo eu não quero tomar passe dele. E fui embora do Sheila e não voltei mais. Mas realmente, fui procurar socorro no Leon Denis. De tanta... Agora eu pergunto, precisava me mostrar aquele cidadão lá, me dando passe? Precisava. Ou foi alguém da direção do centro que queria me mostrar que o meu lugar não era ali, porque achou a maneira perfeita de me tirar do centro. E para mim era confortável ficar ali, porque o professor Nilton me tratava como filha. Ele me viu nascer, foi amigo do meu pai, da minha mãe. Mas tinham que me botar para fora do centro, porque o meu lugar não era ali. Sabe qual era o meu lugar? Fundar um centro. Se eu fico ali, eu não fundo a oficina do amor. Então, eles tinham que me botar para correr. E a maneira mais segura que eles acharam, eles foram muito perspicazes, muito inteligentes, foi me botar o fulano para me dar passe e me mostrar isso. Eu fiquei indignada. Porque realmente eu não gostava do fulano, nem vivo nem morto. Não quero assunto com fulano. Ele realmente me prejudicou. Prejudicou a empresa que eu dirigia. Não vou entrar em detalhe, porque aí vou até falar da identidade dele, não interessa. Interessa que, quando é necessário tirar alguém do centro em que a pessoa está, não precisa botar uma pessoa contra a outra. Eles vão achar maneira de te levar para fora do centro. Pode ter certeza. Não precisa da colaboração de espírito inferior nenhum. Não tinha espírito inferior nenhum ali. Realmente, o cara estava aprendendo a dar passe. Uma atitude até muito nobre. Devia ter investido mais no bem quando estava vivo, em vez de fazer as lambanças que ele fez. Mas, enfim, cada um com seu cada um. Mas eu também tenho o direito de não querer passe dele. E não voltei mais. Fui para o centro, para o Leon Denis. Mas sabe o que acontece? Lá também não era o meu lugar. E o doutor Herman me botou para correr também. Isso é outra história para outro dia. 18. Pela facilidade com que os maus espíritos se intrometem nas comunicações, parece legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade? Não é assim, pois que tendes um juízo para as apreciar. Pela leitura de uma carta, sabeis perfeitamente reconhecer se foi um tipo sem educação ou um homem bem educado, um neste ou um sábio que a escreveu. Por que não podereis conseguir isso quando são os espíritos que vos escrevem? Ao receberdes uma carta de um amigo ausente, que é que vos assegura que ela provém dele? A caligrafia, direis. Mas não há falsários que imitam todas as caligrafias, tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo sucede com relação aos espíritos. Figurai, pois, que é um amigo quem vos escreve, ou que ledes a obra de um escritor, e julgai pelos mesmos processos. Isso, julgar pela produção, não pela aparência. 19. Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Certamente que o podem. Porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram
e muitas vezes resistem a todas as injunções. Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. 20º. Qual o motivo de semelhante parcialidade? Não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam pouco a pouco, porém se incomodam com aqueles junto dos quais perdem o seu tempo em belas palavras. Olha só, aí está o X do problema. Os bons espíritos se interessam, não é pelos santinhos, não. Pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. O que é trabalhar seriamente por melhorar-se? É estudar e é praticar. E praticar não é praticar mediunismo, é praticar caridade, é praticar o bem. Se você está fazendo bem, se você está fazendo caridade, você vai atrair assistência de bons espíritos que vão te poupar a vergonha ou dissabor dessa enganação de espírito inferior. Mas não é uma falsa benevolência, uma falsa bondade, generosidade, não. Eu vou no centro porque eu estou precisando de um favorzinho dos espíritos. Não é isso. Você vai conseguir o contrário, perder a assistência deles por esse seu calculismo. Mas se você vai querendo se melhorar realmente, você vai ter uma boa assistência e eles vão te poupar desses ataques, pelo menos da maioria deles. 20. E a reforma íntima contribui para isso, né? Isso daí é reforma íntima. É você deixar de ser um homem velho para ser um homem novo. Você está deixando de ser um ser inferior para ser um mediano. Sim. Porque não tem salto na evolução. Perfeito. É uma ascendência lenta e dura de se fazer. Mas tem que ser feito. 21. Por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente de nomes venerados? Poderias também perguntar por que permite Deus que os homens mintam e blasfemem. Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre arbítrio para o bem, tanto quanto para o mal. Porém, nem uns nem a outros a justiça de Deus deixará de atingir. 22. Quem está fraudando vai pagar por isso. 22. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Fórmula é matéria. Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. Dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis, espécie de emblemas, pelos quais podem ser conhecidos e comprovarem a sua identidade. É verdade? Os espíritos superiores nenhum outro sinal têm para se fazerem reconhecer, além da superioridade das suas ideias e de sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, esse se trai de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar-se iludir. 24. Não podem também os espíritos enganadores contrafazer o pensamento? É imitar o pensamento. É imitar. Contrafazem o pensamento como os cenógrafos contrafazem a natureza. Contrafazer é imitar. 25. Parece assim fácil sempre descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento? Não o duvides. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige ao lapidário. 26. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam
mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublime. Como podem essas pessoas que não estão aptas a julgar as obras dos homens, julgar as dos espíritos? Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, não se fiam de si mesma, quando por orgulho se julgam mais capazes do que são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimenta. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outras, que têm finura e saber. Lisonjeando-lhes as paixões, fazem eles do homem o que querem. 27. Na escrita, dar-se-á que os maus espíritos algumas vezes se traem por sinais materiais involuntários. Os hábeis, não. Os dessazados se desencaminham. Todo sinal inútil e pueril é indício certo da inferioridade. Coisa alguma inútil fazem os espíritos elevados. 28. Muitos médiuns reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios da má natureza dos espíritos que se manifestam. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando ditoso, o espírito é tranquilo, leve, refletido. Quando infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Em suma, dá-se o que se dá com o homem na terra. O bom é calmo, tranquilo, o mal está constantemente agitado. Nota: há médiums de maior ou menor impressionabilidade nervosa, pelo que a agitação não se pode considerar como regra absoluta. Aqui, como em tudo, devem ter-se em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste. Porquanto seu espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade deste o afetará. Todavia, é preciso se não confunda a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar ao contato dos espíritos imperfeitos. Aqui ele está falando, nessa nota, que o que a gente percebe, o médium percebe, é o contraste, que tanto pode ser acima quanto pode ser abaixo do padrão vibratório do próprio médium. Então, se um médium é um espírito inferior, quando um espírito inferior vier trabalhar com esse médium, ele não vai ter contraste, ele não vai perceber, ele vai achar normal. Mas se ele é um espírito mediano e vem um espírito inferior, ele vai sentir a vibração daquele espírito desagradável quando o espírito chegar perto dele. E aí ele vai poder dar testemunho. Apesar do que ele escreveu aqui, não é um espírito que merece confiança, porque a vibração dele era muito ruim. O médium vai testemunhar isso. Mas se você está lendo a mensagem depois, sem esse testemunho do médium, aí você tem que se guiar pela mensagem escrita somente, e não pelo testemunho do médium, que é importante para o seu convencimento de aceitação da mensagem, sim ou não. Encerrando, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João Evangelista, capítulo 4, versículo 1. Mensagem de João Evangelista, que a gente sabe que é Francisco de Assis. Eu botei duas figuras, uma figura boa, uma figura ruim,
um anjo do mal e um anjo do bem, porque a gente é a árvore, a gente está no meio. A gente é o pêndulo. A gente pode aceitar ou não. Depende de nós. O que eu estou querendo? O que eu estou atraindo? E nesse capítulo de atração, a partir da semana que vem, a gente vai ter o estudo de evocações, e as evocações não são só as que são faladas, articuladas, tem outras evocações que às vezes até preponderam acima do que você está falando, vigora, é muito mais forte, potente o que você está desejando e sentindo do que o que você está falando. Bom, isso é assunto para a semana que vem. Por hoje, alguma pergunta do assunto de hoje? Não, eu não tenho nenhum. Obrigada. Não. Todo mundo entendeu tudo direitinho? Tá tranquilo. Por enquanto, não, né? Ué, Letícia e Margareth estão aí porque não leram para mim. Eu não estão, não. Gente, eu não li porque eu tô super fanha hoje. Tô com uma rinite atacada. Desculpa que eu não ajudei vocês lerem. Letícia? Ela não está aí, não. Cadê ela? Letícia? E acho que ela foi dormir. E agora, eu boto presença ou não boto? Letícia? Ô, Mag, a Letícia tá falando que tá sem microfone. Tá falando para você? No chat, isso. Então, Bruna, não foi mudança de tempo, não. É que eu tô fazendo faxina mesmo aqui em casa, subiu uma poeirada. Tô arrumando guarda-roupa. O que não servir pode mandar pro Bazar da Fraternidade. Que a gente Menina, tá cheio de coisa, tudo separado pro FOA, tudo. Que bom. Bom, vamos fazer a prece então. Algum voluntário? Vocês estão me explorando muito. Eu não vou fazer abertura e fechadura, não. Tem que ter um voluntário aí. Pode ser eu? Pode, Gilmar, mas o pessoal está se encostando em você, Gilmar, te explorando. Mais algum voluntário? Podemos, então? Hoje não. Não, resolver. Alguém? É contigo mesmo, Gilmar. Então vamos... O meu abriu. Abriu, eu faço. Você faz? Então tá bom. Pois. E assim, Senhor Jesus, agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui reunidos estudando o livro dos médiuns. Então, te pedimos, sustenta a nossa casa, Fraternidade, Oficina do Amor, nas tuas vibrações de amparo, proteção para a nossa casa e para todos nós no decorrer desta semana. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi bom estar com vocês. Uma boa noite para todos. Semana que vem a gente entra no capítulo das evocações. Tá bom, então. Bom feriado para vocês. Bom descanso. Noite, gente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, boa noite a todos também. Boa noite, hein, a todos. Obrigada, boa semana para vídeo, todos. tá? Obrigada, Gilmar. Você está postando aonde, Gilmar? Põe no grupo, eu ponho o link no grupo. Ah, é? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite. Boa noite. Obrigado, tchau.